Os cortes na despesa com pensões que o Governo se prepara para fazer devem incidir principalmente nas pensões da Caixa Geral de Aposentações. É que, apesar do número de pensionistas do Estado ser menor, as reformas são mais generosas. O valor da pensão média na função pública é de 2,6 vezes superior ao que é pago pela Segurança Social. Dados oficiais revelam que a Caixa Geral de Aposentações pagava no ano passado, em média, a cada pensionista, 1.263 euros, enquanto que as pensões da Segurança Social custavam, em média, 481 euros por cada reformado. O corte previsto no Orçamento do Estado para 2013 vai abranger 40% dos pensionistas do Estado e apenas 2% dos reformados da Segurança Social. Os efeitos das ondas de choque provocadas pela entrevista de Passos Coelho à TVI prosseguem. Em entrevista à TVI esta semana, o Primeiro-Ministro admitiu a hipótese de, na educação, o sistema de financiamento ser mais repartido entre os cidadãos e o Estado. Uma declaração que gerou muita contestação, mais uma vez no seio dos partidos da maioria, com o CDS-PP a posicionar-se contra, dizendo que o sistema de copagamentos não pode ser aplicado na componente obrigatória do ensino. Depois de todas as reações, ao fim do dia de ontem, o Ministro da Educação vinha esclarecer que nunca o Governo pôs em causa a gratuitidade da escolaridade obrigatória. Ainda assim, o assunto não morreu e, entre os constitucionalistas, as opiniões dividem-se, com Jorge Miranda a referir que o fim do ensino público gratuito é inconstitucional. A gratuitidade existe desde o século XIX. Já Bacelar Gouveia afirma que, em relação ao básico, a Constituição estabelece a regra do gratuito. Em relação ao secundário, não é tão taxativa. E já que a hipótese de taxar o ensino é justificada com a poupança que o Estado precisa de fazer, importa recordar os números. De acordo com o Orçamento do Estado para 2013, a educação custa 11,5% da despesa total, menos que as pensões, as prestações e a saúde. Cada aluno custa pouco mais de 4.000 euros por ano e cada turma 86.000 euros, dados de um estudo do Ministério da Educação. Já a OCDE afirma que o investimento do Estado em educação caiu este ano para níveis inferiores aos de 1995. A mesma organização, num estudo de 2009, refere que apenas em Portugal e na Suécia a educação é 100% gratuita. Quanto às taxas de abandono escolar, Portugal é o terceiro país com o pior indicador, de acordo com os números da Comissão Europeia. Vale a pena recordar as linhas gerais do pensamento do Primeiro-Ministro reveladas na entrevista à TVI. Depois de aprovado o Orçamento do Estado mais duro dos últimos anos, o Primeiro-Ministro deu uma entrevista à TVI com o objetivo de tentar esclarecer os portugueses sobre as intenções do Governo e garantir que existiu união na aprovação do documento. Qual é o sentido de fazer aplicar ou de fazer aprovar um orçamento tão duro, com todas as dúvidas sobre a sua efetiva aplicação? O orçamento Parece que só o senhor e o senhor Ministro das Finanças e a Troika, se me permite, é que acreditam no Orçamento de Estado. Bem, se for assim, o país está mal. Eu espero que todo o Governo acredite neste orçamento, porque o orçamento não é do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro. Passos Coelho defende que o atual nível de imposto é insustentável, mas recusa apontar uma data para a sua redução. Nós não podemos perpetuar este nível de fiscalidade para o futuro, senão o país não consegue desenvolver-se. Poderá haver uma baixa de impostos em 2014? É isso que quer dizer? Não foi isso que eu disse. Aquilo que eu estou a dizer é que este nível de fiscalidade não se vai eternizar. Não estou a dizer que não vai vigorar também em 2014. O líder do Governo garante que quer poupar 4.000 milhões em despesa pública e, para isso, há que mexer nas rubricas financeiras mais pesadas. Nós propusemos cortar em despesa pública permanente mais cerca de 4.000 milhões de euros até 2014. Dessa despesa toda, metade são prestações sociais. Metade da despesa do Estado, sem juros, portanto, são prestações sociais. Vai ter que cortar nas prestações sociais do Primeiro-Ministro. Ou seja, Segurança Social, Saúde e Educação. Depois, mais cerca de 20% são salários. Salários ou despesas com pessoal.
O que significa, portanto, que 70% da nossa despesa está em salários e prestações sociais. E para que tudo fique bem claro... O que o senhor está a dizer é que vai ter que mexer nas pensões ainda mais. Mas eu já, senhora doutora Judite Sousa, eu já disse que temos de mexer nas pensões, temos de mexer nas despesas de saúde, temos de mexer nas despesas de educação. Sobre a ajuda à Grécia, que foi revista recentemente pelo Eurogrupo, o primeiro-ministro considera que não será assim tão relevante para Portugal e que há uma má informação sobre o acordo alcançado. Precisamente para se distanciar da Grécia, Passos volta a dizer que não vai renegociar o memorando. Eu já disse várias vezes que não vou renegociar o memorando. Renegociar o memorando nos termos que têm sido proclamados pelo Partido Socialista representa para Portugal ter um segundo programa. Dizer que queremos mais tempo para cumprir os objetivos que estão estabelecidos no programa exige que Portugal esteja fora dos mercados durante mais tempo. E se for mais tempo para uma austeridade menos dolorosa? E se isso acontecer, isso é ilusório. Depois da entrevista vieram as críticas. O PSD elogiou o tom esclarecedor com que o primeiro-ministro apontou os cortes na despesa. Já o PS acusa Passos de estar resignado com a realidade e não ter apresentado uma única ideia. Carlos Marques de Almeida e o Rui Paulo Figueiredo são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Senhor Deputado, comece por si. O que é que achou desta entrevista? Pobre. Acho que o Primeiro-Ministro revela muito amadorismo e alguma impreparação. E eu estava a ouvir a peça, tal como me ocorreu exatamente a mesma coisa quando ouvi a entrevista. Parece que o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, não sei se pela falta de Eduardo Catroga, que para mais pela EDP, se perdeu os consumos intermédios e as gorduras do Estado. Porque eu lembro-me quando ele estava na oposição que isto era tudo fácil e cortava-se nas gorduras no Estado, nos consumos intermédios e reformava-se os dirigentes através de um programa de fusões e extinções de organismos e, pelos vistos, não é assim que o Primeiro-Ministro acabou por corporizar aquilo que é o corte das suas despesas. Depois, há dois aspectos absolutamente significativos e marcantes que revelam o desnorte do Primeiro-Ministro. Primeiro, quando ele diz que espera bem que todo o Governo acredite neste orçamento. E a pergunta nem sequer visava especificamente o Governo. Foi feita uma pergunta, parecia que só a Troika, ele e o Ministro Vítor Gaspar acreditavam no orçamento. Eu penso que os jornalistas estavam até a referir-se ao país, mais em geral, porque a Troika também não acredita. Nós já debatemos aqui algumas vezes que a própria Troika já incluiu um plano B para o falhanço, pelo menos de 800 milhões, que já toda a gente espera na execução orçamental. Quando um Primeiro-Ministro tem que dizer que o orçamento é uma lapaliçada, quando ele tem que dizer que o orçamento é de todo o Governo, não é dele e do Ministro das Finanças, isto deixa claro que, de facto, todo o Governo discordou do orçamento e não acredita na sua execução e não tem esse ânimo para levar a cabo. Um outro ponto absolutamente significativo, que eu não sei se foi de propósito, se tentam provocar o Ministro Paulo Portas, se é para apocar o CDS, ou se de facto é muito amadorismo e muita impreparação. Ninguém votou em Vítor Gaspar. A esmagadora maioria dos portugueses não conheciam Vítor Gaspar de lado nenhum. E, portanto, quando se pergunta quem é o número 2 do Governo, toda a gente percebe, e foi nisso que os portugueses, penso eu, que votaram, que a liderança de uma coligação de governo composta por dois partidos é do PSD, é de Pedro Passos Coelho, e depois, na medida dos votos que o CDS teve, e até teve um excelente resultado eleitoral, para o que era habitual, que o CDS influenciaria na proporção dos votos que teve e que a concertação política é feita entre os líderes dos dois partidos, entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Quando se diz na orgânica do Governo, e é assim que é transportes pelo Primeiro-Ministro, que é sempre o Ministro das Finanças, o número 2 tradicional, mas toda a gente percebe, o número 2 desta coligação, deste Governo, é o Ministro Paulo Portas. Quando o Primeiro-Ministro ignora isso e reforça e reitera que é o Ministro Vítor Gaspar, eu não sei se aquilo é brincar à JSD a dar umas caneladas no parceiro de coligação ou se é muita impreparação e incompetência política. Porque se de facto
ele acredita mesmo naquilo, coisa que eu não quero crer. Então está encontrada a explicação porque é que o CDS não é tido nem achado e está neste momento absolutamente irrelevante. E, portanto, eu acho que o traço da insensibilidade social, o traço de desdizer tudo aquilo que dizia em campanha, e depois de ignorar o CDS, Paulo Portas, e até ficar bem patente que nem no Conselho de Ministros se acredita já no rumo de execução deste orçamento, acho que é a marca distintiva de um Primeiro-Ministro completamente à deriva naquilo que é o seu rumo político. Carlos Manuel Almeida, o que é que achou da entrevista? Correu bem ou mal ao Primeiro-Ministro? Relativamente à entrevista, eu acho que, aliás, eu recorreria a uma imagem mais literária, o que não é, enfim, não é muito comum na crónica, ou na crítica, ou no comentário político, não é? Eu lembro-me um pouco a peça de Shakespeare, o King Lear, em que há um momento na peça em que o rei se vira para Gloucester, que é um cego, e lhe diz, mais ou menos isto, e cito de cor, põe os olhos de vidro e, como um político, finge que vês aquilo que não consegues ver. E isto aplica-se de uma forma absolutamente elegante àquilo que foi a entrevista do Primeiro-Ministro. O que nós vimos foi, de facto, esse olhar com os olhos de vidro sobre um país que o Primeiro-Ministro não entende, não consegue entender. E estas ondas de choque, como o João disse ainda há pouco, ou seja, esta reação que esta entrevista teve e que as outras não tiveram, é exatamente esse conflito e esse confronto entre a ilusão do Primeiro-Ministro e a desilusão de milhões de portugueses. E esta desilusão já está para além da esquerda e da direita. Já não é uma questão de família política. É uma questão é uma questão nacional. Quando se ouve o Primeiro-Ministro reiteradamente tocar os mesmos pontos, com o mesmo tom blasé, com a mesma falta de imaginação, com os mesmos tropos em termos de discurso político, é preocupante. Ou seja, ouve-se a entrevista e não fica rigorosamente nada, a não ser as lacunas e as omissões. E se nós tivermos que avaliar aquilo que será Portugal pela ação deste governo comandada ou dirigida por este Primeiro-Ministro, e ficamos muito preocupados. Ou seja, os 2 anos que vêm vão ser anos muito complicados para Portugal, se é esta persona de Primeiro-Ministro que está a liderar o governo. E fazendo este ponto prévio e indo ao encontro daquilo que o Rui disse diretamente. De facto, colocar o parceiro da coligação, e que é o parceiro da coligação que garante que Passos Coelho seja Primeiro-Ministro de Portugal. E número 3, desvalorizando completamente a influência e a presença do CDS no governo. É de uma nem insensibilidade, é de uma imaturidade política que está para além de qualquer tipo de classificação. O Paulo Portas, para que não houvesse dúvidas, devia ser vice-primeiro-ministro, ponto final. E sempre que o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, falasse em nome do Governo, deviam sempre estar os 2 presentes. Porque se Vítor Gaspar age, e da forma que age, é porque tem de ter, ou pelo menos deveria ter, a cobertura dos 2 líderes dos 2 partidos. Não a cobertura apenas, como é comum e como toda a gente já entendeu, e como o Primeiro-Ministro, com uma espécie de uma infantilidade absolutamente assombrosa, vem confessar perante milhões de portugueses que estavam a ouvi-lo ontem. E isso é extremamente preocupante. Uma das marcas desta entrevista é também o anúncio feito por Pedro Passos Coelho de cortes generalizados na saúde, na educação, nas funções de soberania, nas pensões. Isto foi uma mensagem que o Primeiro-Ministro quis passar premeditadamente? Assim, o assunto surge quase por acaso no meio da entrevista. Surge quando o Primeiro-Ministro é interrompido e pretende falar, e ele tem umas respostas, é muito pouco económico com as palavras, tem sempre respostas muito longas, e para dar uma resposta vai contar a história toda desde os primórdios, portanto, nesse sentido é muito pouco eficiente e muito pouco económico. E essas questões surgem numa dessas trocas e numa tentativa de sobreposição da voz do Primeiro-Ministro relativamente ao entrevistador. Eu acho muito estranho que isso tenha aparecido desta forma do nada. Ou seja,
o sistema político e o Parlamento, o Governo e o Parlamento, demoram 45 dias a discutir um orçamento. Parece que o orçamento não vai chegar ao Presidente da República antes do dia 15 de dezembro. Portanto, entre o início ou a entrega do orçamento e a chegada do orçamento a Belém passam 2 meses, cerca de 2 meses. Portanto, um país que demora 2 meses a fazer um orçamento é o mesmo país que se propõe a fazer a reforma do Estado Social em 3. Portanto, eu não acredito que nada disto tenha sido preparado, eu não acredito que nada disto tenha sido estudado, mas é tão somente, mais uma vez, alguma infantilidade do Primeiro-Ministro, não sei se a brincar à JST, como diria o Rui, ironicamente ainda há pouco, que deixa cair estas ideias, que acabam por não ser ideias, porque o Ministro Nuno Crato já veio dizer que não é bem assim, mas que deixa cair estas ideias com uma displicência e sobretudo com uma falta de noção do peso da palavra e da importância relativa e absoluta que tem a palavra do Primeiro-Ministro na vida política. Portanto, aquilo não é uma conversa entre 2 amigos num corredor da Assembleia ou de um Ministério. Aquilo é uma entrevista do Primeiro-Ministro de Portugal que se está a dirigir num momento difícil aos portugueses. Não pode deixar cair esses assuntos que acabam por ser não assuntos, porque ninguém percebe o que é que está a ser feito. Além do mais, a grande maioria das pessoas que está no Governo nunca dedicou mais de 2 minutos a pensar sobre o Estado ou sobre a reforma do Estado. E, subitamente, o Primeiro-Ministro surge com... Depois de nós pensamos... Repara, ainda acabou de se aprovar um orçamento. Portanto, o Primeiro-Ministro, em vez de estar a tentar capitalizar, explicar e fazer o que se chama a pedagogia democrática aos portugueses, não, já está a acelerar novamente os timings políticos para um processo de tal reforma do Estado Social que ninguém percebe de onde é que vem, ninguém percebe de onde é que apareceu e que caem ali aquelas propostas absolutamente do vazio. Eu não acho que isso seja qualquer tipo de tentativa de condicionar politicamente a oposição. Não acho que tenha esse grau de sofisticação. Acho que é pura e simplesmente impreparação, inabilidade ou, por que não dizer, uma estratégia errada na comunicação e na preparação das entrevistas. Mas isso não significa que essa estratégia errada não tenha por detrás uma inconsistência política que não pode deixar de espantar o comentador mais atento. Eu não sei se tem a ver com a comunicação ou se tem a ver com... Não é apenas uma questão de comunicação. Ou mesmo uma estratégia política. Eu acho que o Primeiro-Ministro, de facto, acredita em muitas daquelas coisas. Ele quer cortar no Estado Social e quer privatizar e concessionar tudo aquilo que puder. Ele acredita, de facto... Eu não disse que ele não acreditava. Ele acredita, eu não disse que ele não acreditava. de facto, naquilo. Acha que o Estado deve estar reduzido ao mínimo. E, portanto, esse é um pouco o rumo que ele quer para o país. E como acredita, ele acaba por ser o parceiro ideal, impreparado e submisso, que não defende os interesses estratégicos nacionais, face à Troika. Porque o que é que nós temos visto? Há um plano para ser executado, que se materializa e consubstancia em grande medida na execução orçamental. O ministro Vítor Gaspar, nós já debatemos isto várias vezes, todos os portugueses vão acompanhando, ao longo dos últimos 18 meses, não acerta uma. Não há um indicador que o ministro Vítor Gaspar acerte. Ainda podia ser que ainda falhasse pelo lado positivo, mas não. Infelizmente para os portugueses falha sempre pela negativa. E, portanto, quando há uma falha, a Troika exige correções. Exige correções e exige mais medidas. Não percebendo que a receita está totalmente errada. Portanto, isto já é... Se dava vontade de rir se não fosse trágico as avaliações que a Troika vem fazer ao governo português, porque no fundo está-se a autoavaliar. Porque esta receita... Chegam a ser quase caricatas. Exatamente. Esta receita está absolutamente errada. E, portanto, a Troika diz, bem, ok, falharam, o que é que fazemos? Temos que cortar aqui mais umas coisas. É preciso privatizar outras, temos que acelerar aqui uns calendários, precisamos de mais receitas, mais aumentos de impostos e precisamos cortar aqui na despesa no Estado Social. E o Primeiro-Ministro, que até acredita nas coisas, alinha neste caminho. Mas depois continuamos, porque faz mais essas medidas e falha-se outra vez. E falha-se outra vez e mete-se mais umas coisas no memorando. Por isso é que já vamos em 5 revisões do memorando, sempre para pior. Sempre para pior. E por isso é que este caminho leva a um efeito de recessivo, cada vez mais.
E, portanto, nós daqui a 2, 3 meses vamos estar a discutir novo falhanço. Está à vista. Ainda hoje saíram mais indicadores ao nível do desemprego. Subiu outra vez. Portanto, nós estamos aqui num caminho que, infelizmente, é o caminho errado. Mas temos um Primeiro-Ministro que acredita na receita e é totalmente incompetente na execução, como dizia o Carlos. Mas, Rui, diga uma coisa. É ou não necessário cortar aqui no Estado Social, nomeadamente nas prestações sociais? Eu acho que sim. Por muito doloroso que seja, não é? Eu acho, muito doloroso que acho seja, não é? que sim. Seria totalmente irresponsável ou demagógico dizer que não. Agora, este exercício não pode ser feito a martelo, assim, às 3 pancadas, no fundo. O Carlos dizia há pouco e bem que 2 meses para discutir um orçamento e depois 3 Se bem que na entrevista o Primeiro-Ministro deu ali mais 3 meses, não é? Formar o Estado. E depois acontece outra coisa absolutamente caricata. É que ele não tem um discurso do outro lado. Ou seja, é preciso políticas que visem o crescimento económico e visem reanimar a economia. Nós não vamos nunca conseguir consolidar as contas públicas se não houver também pelo lado do crescimento. E, portanto, tem que haver um mix das duas coisas. Até todas estas medidas que ele apresenta, por exemplo, o exemplo emblemático que gerou grande discussão ainda ontem, as propinas no ensino secundário. É que depois é sempre a mesma coisa. O Primeiro-Ministro também está sempre a falar nos cortes, mas só temos medidas de aumento da receita. Não há corte na despesa. Ainda nos lembramos todos do que era a cartilha. Se bem que depois o Ministro da Educação, ao fim do dia de ontem... Qual era o equilíbrio? Aparentemente... Não, isso é outro sintoma de falta de autoridade, quer dizer. Aparentemente... Isto entrou em contradição só com o com este Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Não é o único. Na semana anterior tínhamos tido o Primeiro-Ministro a desautorizar o Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, que por acaso até tinha feito uma declaração com todo o bom senso, mas eu acho que o Primeiro-Ministro, declarações de bom senso dos seus membros do Governo, deve ser coisa que lhe espanta muito e, portanto, veio desautorizá-lo. Portanto, isto é um total sintoma de impreparação e de falta de autoridade. Porque das duas, uma. Ou o Primeiro-Ministro não tem autoridade nenhuma e, portanto, admite que os ministros o venham desmentir em público, ou então é totalmente impreparado, que manda umas bocas, como diz o Carlos, que vão surgindo ao correr da conversa, não é? Costuma-se dizer o ditado popular que a conversa é como as cerejas, aqui as medidas vão aparecendo como as cerejas ao longo da conversa, e depois os ministros dizem, espera aí que isto não era bem assim, isto não está estudado, vamos cá tentar fazer controle de danos. Não é... Se os portugueses não tivessem a sofrer tanto, eu até quase que fico sem palavras, porque isto ao mesmo tempo dá vontade de rir. Mas depois nós pensamos nas pessoas que estão desempregadas, nas pessoas que têm 300 euros, nas pessoas que têm os cortes. Pensamos que, por exemplo, a vossa peça falava das pensões. Sabe o que é que me ocorreu quando estava a falar das pensões? Porque é uma conversa totalmente demagógica. Porque quem conhece sabe que as grandes pensões são, por exemplo, ao nível dos magistrados judiciais. Até é uma velha discussão, eu nem concordo nada com isso, que eles têm que salvaguardar a sua independência só pela remuneração. Mas sabe o que é que me ocorreu? É que este é o governo que corta os apoios, por exemplo, nos espaços para os transportes aos idosos e aos estudantes e que mantém para os juízes e magistrados judiciais. Que arrependeram-se, fizeram uma proposta no orçamento que até os cortava. Mas depois, que aqui Del Rey, que a Ministra da Justiça deve ter vindo bater o pé em Conselho de Ministros e apresentaram logo uma proposta para manter. E, portanto, isto é a total contradição. Parece que quem tem mais poder ali na barganha à mesa do orçamento é que vai mantendo as suas exceções. Ou seja, não há um pensamento estruturado sobre o que é que deve ser o rumo e o que é que deve ser o funcionamento do Estado, a não ser privatizar e cortar no Estado Social. Mas até isso são muito incompetentes, porque como não conseguem fazer corte nenhum, vão acelerando aumento de impostos atrás de aumento de impostos. Carlos, o Governo está em fase de negação? Foi-lhe perguntado isso ontem e a resposta foi não.
lá está, se calhar o não é a prova de um governo em negação. Porque se calhar um governo ou um primeiro-ministro mais lúcido diria sim. Mas isso é uma questão já especulativa. Eu acho que, em alguns aspectos, o governo nem chega a estar em estado de negação porque não tem a perfeita consciência do que está a fazer. É preciso ter a consciência do que está a ser feito e do impacto do que está a ser feito, o impacto que tem sobre as pessoas do que está a ser feito, para se poder estar ou não em negação. Esta pergunta fez-me lembrar o livro do Bob Woodward sobre o George W. Bush. Portanto, ele não pode estar em negação porque ele não tem essa consciência. E voltando um pouco àquilo que o Rui disse ainda há pouco, eu não disse ainda há pouco, na minha primeira intervenção, que o Primeiro-Ministro não acreditava. O Primeiro-Ministro acredita piamente naquilo que está a fazer. Mas, se acredita piamente naquilo que está a fazer, mais o responsabiliza de que a estratégia política e o modo de ação político deviam ser bem preparados. Porque se ele tem convicção na política, ele devia preparar-se e devia preparar e ter o governo minimamente organizado para executar esta política de uma forma eficiente e de uma forma consciente e de uma forma profissional. Portanto, isso não o desculpa, pelo contrário, isso ainda o responsabiliza mais. Porque se nós somarmos todas as declarações avulsas que o Primeiro-Ministro tem dito, o que está a ser feito, e agora podemos usar dois... E esse é um ponto importante que o Carlos diz, que é o excesso de entrevistas que o Primeiro-Ministro tem dado. E declarações avulsas. E declarações avulsas. Se nós juntarmos tudo... Eu estava a fazer o contraditório que o Paulo Portas nada. Há muito é o tempo silêncio. que não fala. Portanto, se nós juntarmos tudo isso, vamos ver que o pacote legislativo, ou o pacote político que está subjacente à ação do Primeiro-Ministro é uma profunda alteração de, se quiserem chamar-lhe, do contrato social vigente na democracia portuguesa. Eu gostaria de chamar-lhe uma outra coisa. O que está em questão é uma revisão do modo de vida dos portugueses. E o Primeiro-Ministro não é capaz de dizer isto, não é capaz de usar estas palavras. Escolha a que quiser, seja a revisão do modo de vida, seja a alteração do contrato social. Mas é isso que ele está a fazer. Ele não tem um mandato dos portugueses para fazer isso. Só que não está, isso é um problema. Só que, ao fazer isso, ele expunha-se politicamente a um debate que ele não quer fazer, que é exatamente o debate de ter ou não ter legitimidade para o fazer, e para além do mais, ele não o pode fazer sozinho, mesmo tendo uma maioria. Não o deve fazer sozinho, porque o que está em causa é o consenso do regime. E é o consenso do regime do Partido Socialista. Exatamente. E é o consenso do regime que está a ser posto em causa. Meus senhores, muito obrigado ambos pela vossa presença. E em troca, só um ponto. E em troca dessa abolição do modo de vida, o Primeiro-Ministro apresenta aos portugueses, ou propõe aos portugueses, nada. E isso é que é mais preocupante. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Hoje analisamos no Enfoque ainda as ondas de choque na entrevista concedida pelo Primeiro-Ministro à TVI.